Dia 26 de abril é o Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso, especialmente porque os nossos telespectadores responderam ao nosso chamado e mandaram muitas dúvidas sobre o assunto. Para responder a tudo isso, nós estamos aqui no consultório do Dr. Pedro Nechar, que é cardiologista e gentilmente abriu espaço na agenda para receber a gente. Muito obrigada, viu, Dr. Pedro? Eu que agradeço. Vamos lá, o que é exatamente a pressão arterial e por que ela é tão importante para o nosso organismo e para a nossa saúde, Dr. Pedro? A hipertensão arterial se caracteriza por uma elevação dos níveis pressóricos acima de um determinado valor. É estabelecido hoje 140 milímetros de mercúrio, 14, por 90 a pressão máxima, e 90 milímetros de mercúrio, 9, como o pessoal costuma dizer, a pressão mínima. Quando a pessoa tem persistentemente esses níveis elevados, se caracteriza a hipertensão arterial. A sua importância decorre principalmente da sua frequência, da sua prevalência. Hoje se sabe que 40% das populações são hipertensas. E por ser uma doença assintomática e vir a longo prazo trazer uma série de consequências, de malefícios, problemas graves, risco de morte para a saúde do paciente. E aí, no caso, essa pressão, quando é alta, ela tem que estar acima de 14 por 9 ou ela não é igual para todo mundo? Então, olha, o estabelecido é que 14 por 9, 140 por 90 milímetros de mercúrio, nas pessoas com menos do que 70 anos é o limite. Nas pessoas com mais de 70 anos, o limite sobe um pouquinho, a pressão máxima até 15 é considerado ainda normal. Mas isso não pode ser uma coisa constante. Então veja bem, não é toda vez que eu meço a pressão de uma pessoa e que a pessoa vai estar com a pressão normal. Aí entra o fato da medida da pressão arterial. A medida da pressão arterial tem uma influência muito grande do lado emocional do paciente. Tem perguntas sobre isso, doutor Pedro. Assim, tem duas na verdade, né? A Marta de Matão. Quando a mãe chega perto do médico ou do hospital para medir pressão, a pressão aumenta. Isso é emocional? Então, isso chama muitas vezes hipertensão de consultório, hipertensão do avental da roupa branca, né? Isso é extremamente comum, extremamente comum. Por isso, existem regras para medir a pressão arterial. Medir a pressão arterial é diferente de calibrar pneu. Calibrar pneu é que você mede uma vez e você fala, é tanto. Medir pressão tem algumas regras que são determinadas pelas sociedades de especialistas. Primeiro, você tem que deixar a pessoa num ambiente calmo, numa temperatura agradável, pelo menos 5 minutos antes de medir a pressão. Segundo, a pessoa não pode ter tomado café, fumado ou feito esforço físico 1 hora antes. Terceiro, não pode conversar na hora que mede a pressão. Quarto, não pode estar com a bexiga cheia. Bom. Quando você mede a pressão e a primeira medida for maior ou igual a 14 a máxima, maior ou igual a 9 a mínima, você não informa e você imediatamente faz mais 2 medidas seguidas. Faz a média dessas 2 medidas. Se a média continuar maior ou igual a 14 a máxima, maior ou igual a 9 a mínima, você deixa a pessoa descansando 10, 15 minutos e torna a medir 3 vezes, descarta a primeira, média da segunda com a terceira. Só que isso, em razão do volume de serviço, principalmente no serviço público, não é feito, né? E isso é extremamente importante. No consultório, como você tem mais tempo, dá para você fazer isso. E você nota que a maioria das pessoas, as primeiras medidas, sempre superestimam.
Sempre dão acima. Sempre superestima. Doutor Pedro, o Marcelo Ribeiro mandou pra gente pergunta e a observação dele é bem pertinente. Às vezes as pessoas têm aparelhos de medir pressão em casa. Então, até que ponto estes aparelhos que a gente tem em casa são fontes seguras, fontes fidedignas dessa pressão? Porque, segundo ele, tem até aplicativo no celular agora para medir pressão. Então, você veja bem. Primeiro, muitos aparelhos não são confiáveis. Existe um aparelho que coloca no pulso que ele é altamente impreciso. Agora, muitas vezes não é o aparelho, né? É o estado emocional da pessoa. Então, mede a minha pressão e a sua pressão. Olha, mas a minha está dando baixa e a sua está dando alta. Às vezes é o meu estado emocional. A pessoa vai medir a pressão quando ela não está se sentindo bem. É extremamente comum a história. Eu estou com dor de cabeça, eu fui na farmácia medir a pressão e minha pressão deu alta. Então a pressão alta está provocando dor de cabeça. Não, é o contrário. A dor está alterando a pressão. Entendi. Agora, existem várias formas de você checar isso. Não é às vezes uma primeira consulta que você necessariamente tem que iniciar com remédio de pressão. Entendi. Né? Você me disse assim agora, olha, a pressão oscila. A pessoa falou, a pressão da minha mãe oscila. Isso é normal. A gente vê isso no consultório todo dia. Olha, doutor, minha pressão está oscilando. Nós não somos uma máquina que a pressão fica 24 horas igual. Ao contrário, a nossa pressão ela tem oscilações. Se eu medir a pressão de uma pessoa normotensa, uma pessoa que não é hipertensa, 10 vezes por dia, até 5 vezes, até 5 medidas, pode ultrapassar 14 a máxima e 9 a mínima, que isso é normal. A pessoa não pode encanar com esse tipo de coisa e transformar isso num problema físico que pode ser da cabeça apenas. Exato. Agora, tem um outro aspecto, né? Isso tudo... se eu considerar um paciente hipertenso ou não quando ele está com uma pressão borderline, 14 por 9, vai depender de outros problemas que ele tem para iniciar um tratamento ou não. Então, por exemplo, uma pessoa jovem, 30, 40 anos, que foi medir a pressão na farmácia e que deu 15 por 10, eu posso esperar, eu posso aguardar, eu posso fazer outros exames, eu posso fazer outras medidas no prazo de 2 semanas. Agora, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que já tem um problema cardíaco, que já operou o coração, que tem stent no coração, que tem insuficiência renal, essa pessoa, às vezes, com uma pressão 15 por 10, eu preciso entrar com uma medicação para ela imediatamente. Doutor, o Kleberson de Novo Horizonte quer saber o que é que causa a hipertensão. Existem causas definidas já? A hipertensão é dividida em primária ou essencial, que é aquela que não tem causa ou que existem múltiplas causas. Essa hipertensão corresponde a 98% dos casos. Aí influencia a genética do paciente. Quando um pai é hipertenso, a chance de ser hipertenso é 15%. Quando ambos são hipertensos, a chance sobe para 40%. Então, a genética, a predisposição genética e alguns fatores do ambiente. Essa interação é que vai provocar a hipertensão. Quais são os fatores do ambiente? Estresse emocional, excesso de peso, ingestão excessiva de sal, cigarro, uso abusivo de álcool, alguns medicamentos que alteram a pressão arterial, por exemplo, anti-inflamatórios, corticoides. Antigamente, o uso de estrógeno na mulher, hoje as pílulas anticoncepcionais têm muito menos estrógeno, né? Mas fundamentalmente esses. Então, a interação dessas duas coisas, a genética e o ambiente. E o sedentarismo também. O sedentarismo, né? E outra, então essa é a primária. E a outra, que corresponde a 2% dos casos, são indivíduos que a gente classifica como hipertensão secundária. Secundária a uma doença renal, secundária a uma doença endócrina,
Tá, por exemplo, quem tem diabetes, como o doutor já tinha dito. O diabético, ele pode ter um problema renal que leve a ele à hipertensão. Tá. Ou ele pode ter hipertensão primária. Entendido. O José Laírson de São Paulo quer saber se a pressão arterial alta continuamente afeta os rins. A pressão alta afeta o organismo todo, né? Órgãos-alvo de hipertensão são os rins, o coração, o cérebro, todo o sistema circulatório, a retina. Então, a hipertensão não tratada, ao longo de 10, 15 anos, ela vai provocar dano a esses órgãos que são órgãos vitais. A Amélia de Barão de Antonina quer saber se a pessoa que tem que tomar a medicação para controle de pressão não o faz corretamente, pode ter um dano cerebral, como por exemplo demência senil? É muito comum hoje, né? Diversos casos de demência senil são relacionados à ocorrência de microinfartos cerebrais que são silenciosos ao longo da vida da pessoa. Tá, acontece, ela não percebe. Se chama, esses microinfartos vão diminuindo o volume do cérebro e lá na frente, depois dos 60, dos 70 principalmente, ela começa a ter um quadro demencial. Entendido. Ainda a gente estava falando da questão dos hábitos, né? José Geraldo de Novo Horizonte pergunta, mudando hábitos apenas, pode ajudar a resolver o problema de pressão arterial? Depende, né? Tanto que existe o tratamento não medicamentoso da hipertensão. Algumas pessoas, como eu estava dizendo, existe uma estratificação. Pessoas que têm problemas mais graves, que têm outros problemas, que eu preciso iniciar o tratamento medicamentoso de imediato, ou dependendo do nível pressórico. Tá. E determinadas pessoas que, independente do nível pressórico, eu posso esperar. E aí, no então, caso? Essas pessoas, então, ele é obeso, ele está muito fora do peso, ele fuma, pode-se tentar o tratamento não medicamentoso. Redução do peso, estimular a atividade física, estimular a parar de fumar, reduzir a ingestão de álcool, tentar diminuir o estresse. O estresse é uma coisa pavorosa que afeta toda a nossa vida, mas algumas pessoas estão perguntando, alimentos podem ajudar a evitar ou melhorar a pressão alta? Então, hoje existe uma dieta que chama a dieta mediterrânea. Né? Isso, já a dieta mediterrânea. E a dieta mediterrânea que é o indicado, que é a nossa dieta. Verduras, legumes, arroz, feijão, carne moderadamente, né? Não evitar excesso de doce e principalmente evitar o excesso de sal, né? Tem gente que acrescenta muito sal na comida, né? Depois que a comida já está pronta. Não pode. Tem gente que põe na cerveja e não pode. Essa da alimentação também foi uma pergunta do Davis de Catanduva, querendo saber a questão da alimentação. E o Carlos Palma de Santa Adélia pergunta se é verdade que o alho, se comer alho em boa quantidade, ajuda ou é mito? É mito. Não vai melhorar nada, doutor. E aí vem as perguntas com relação à medicação. A Vera Lúcia de Matão pergunta se o medicamento losartana é uma medicação para tratar a pressão alta, é isso? É. Ela pergunta se esse medicamento, um uso contínuo dá dor de cabeça. Não, ao contrário, né? É para combater. A dor de cabeça, só para esclarecê-la, a dor de cabeça mais frequentemente é causada por, primeiro lugar, estresse emocional. Segundo, problemas articulares e musculares do pescoço. Contratura da musculatura do pescoço e artrose de coluna. E enxaqueca. Esse tipo de remédio não provoca absolutamente nada. E existe aquela história também, doutor Pedro, de tomar um determinado medicamento por muito tempo e o organismo tornar-se imune a ele ou acostumar-se com ele, ou isso também é mito? Olha, na maioria dos medicamentos antihipertensivos não acontece isso. O que acontece é que com o passar dos anos, muitas alterações se agravam. E um determinado medicamento que até então era eficaz e controlava, ele já não consegue ter a potência para controlar problemas que foram se superajuntando. Hoje se admite
que todo indivíduo que é considerado hipertenso, que você inicie um tratamento, que você precisa iniciar o tratamento medicamentoso, que você inicie com 2 medicamentos já, de imediato, e não só com um. Ambos hipertensivos. O problema de tratar a hipertensão, a gente sabe hoje que, você vê, 40% da população é hipertensa. Desses 40% que são hipertensos, cerca de 50% não tomam remédio. Tá. Dos 50% que tomam remédio, 70% a 80% estão fora do controle. Então é um problema seríssimo. Estes que estão fora do controle é porque talvez eles nem saibam que tem uma pressão Não, ele está alta. tomando remédio. Ele tá tomando. Remédio, mas às vezes ele não toma corretamente. Tá. Né? Não faz o acompanhamento necessário. Exato. E esse acompanhamento tem que ser o quê? Anual? O ideal é que ele vá ao médico cada 4 meses, dê uma checada. É que é difícil às vezes o acesso, né? Tem muita gente que não tem acesso. O governo dá o remédio, né? Esse remédio losartano é um excelente remédio e o serviço público dá o remédio e as farmácias populares também dão o remédio. Doutor Pedro, esses 40% que tem pressão são da faixa da terceira idade ou há jovens que têm também hipertensão? A hipertensão primária ou essencial, ela começa entre 30 e 50 anos. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos se tornando hipertensos. Por quê? Porque os nossos vasos sanguíneos, que quando a gente é jovem, eles são elásticos, com a idade nós vamos ficando um enrijecimento, um endurecimento da parede arterial. E isso vai nos tornando hipertensos. Depois dos 50, aproximadamente 70% da população é hipertensa. 40% é se você fizer uma conta global. Geral, tá? Uma média geral. Uma média Ou geral. Ou seja, depois dos 50, praticamente todo mundo tem que estar de olho na sua pressão. E aí, no caso, uma pessoa, eu, por exemplo, eu nunca tive nenhum problema de hipertensão. Minha pressão sempre foi tranquila, até 10/8, 11/7. E aí, de repente, agora que tenho 50, eu devo começar a ter um controle mais a miúde disso? A mulher, enquanto ela menstrua, é excepcional que ela seja hipertensa, porque o estrógeno que ela fabrica nos ovários, ele é um vasodilatador. Então é excepcional que a mulher, antes dos 50 anos, antes de entrar na menopausa, ela se torne hipertensa ou ela tenha problemas cardiovasculares. Depois que ela entra na menopausa, os problemas cardiovasculares dela se tornam mais frequentes e mais graves do que o homem. E aí, Você então, já ouviu falar isso daí. E o problema é que ela perde a proteção do hormônio dela. Entendi. Né? E aí ela entra naquele bolo de excesso de peso, estresse emocional, excesso de álcool e sal. Né? Isso. E aí, às vezes, até a falta de atividade física e etc, e etc, Exato. etc. Então precisa ficar mais de olho. Bom, o nosso tempo já acabou faz tempo, mas eu agradeço imensamente pela sua atenção. Obrigado.